por que que isso acontece. Por que que a sua glicose fica alta, o açúcar alto no sangue assim que você acorda. Isso é especialmente importante para você que é diabético e precisa controlar a glicose alta. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente para você como que isso acontece, por que que isso acontece e se tem um jeito de melhorar tudo isso. Olá, muito prazer, eu sou o Wellington Filho, especialista em nutrição. Eu ajudo as pessoas a reverterem o diabetes tipo 2 e várias outras doenças seguindo passos simples. Aqui embaixo, nesses links aqui embaixo na descrição do canal, tem vários links para você seguir, compartilhar minhas outras redes sociais. Eu tenho certeza que pode ser muito útil para você. Eu já ajudei mais de 10 mil pessoas. Depois que passou dos 10 mil, eu parei de contar. São milhares e milhares de pessoas que eu ajudei a entenderem, por exemplo, a reverterem o diabetes tipo 2 e a melhorarem muito a condição do diabetes tipo 1, inclusive reduzindo a quantidade de medicamentos. Bom, então você lá na noite anterior, 8 horas da noite, você lá teve o seu jantar, de repente você comeu até algo tranquilo, né? Sem muita glicose, que aumentasse tanto a sua glicose, e aí você foi dormir, né? Dormiu, aí lá para as 8 horas, 12 horas depois você acordou. E aí você, como sempre, de repente tem lá o seu glicosímetro, você lá fez a medição da sua glicose e ele apontou que a sua glicose estava lá no céu, estava no teto. Estava lá 120, 140, enfim, estava super alta. Por que que isso acontece? Qual a razão disso? Bom, primeiro, é normal a glicose ter uma tendência de alta pela manhã. Isso porque um hormônio chamado cortisol faz esse papel. O cortisol é aquele hormônio que desperta a gente, ele é muito importante. É como se fosse, ele aciona alguns mecanismos do nosso corpo para fazer, tá na hora de levantar, a luz já está aparecendo ali na janela, toda vez que a gente vê luz, por isso que não é bom, né? À noite você ficar com muita luz, porque a luz ela estimula isso, estimula o cortisol, estimula aquele nível de atenção que é natural do nosso corpo, ou seja, toda a nossa história demonstra isso. O sol ele serve para nos acordar, então ele estimula certos hormônios, entram ali na nossa retina, enfim, nos nossos olhos, no nosso cérebro, diz, tá na hora, e libera esse hormônio, e esse hormônio em tese, em grande parte das vezes, ele estimula a insulina e estimula a glicose, porque olha, está na hora de trabalhar, está na hora de levantar, então é hora de injetar energia na máquina para você acordar e se levantar. Acontece que no diabético, o diabético, como tem a resistência à insulina, como o corpo do diabético de um modo geral não consegue lidar mais com a glicose do mesmo jeito. É por isso que muitos tomam medicamentos, tem que controlar a glicose, porque o diabético ele não consegue. Ele tem glicose circulante no corpo, mas essa glicose ela não vai para o lugar onde ela deveria ir, que é a célula do nosso corpo, porque a pessoa tem resistência à insulina. Aqui tem vídeos aqui em cima, onde eu explico exatamente o que é resistência à insulina. Tem um conjunto de 7 vídeos que eu falo, inclusive, se é possível ou não reverter o diabetes. Assista para você entender o papel da insulina. O fato é que, no caso do diabético, como o diabético tem esse problema, essa dificuldade em lidar com essa glicose, ela acorda mais alta do que na maioria das pessoas. Porque a insulina, mesmo jorrando insulina no corpo do diabético, essa glicose tende a não se abaixar. Alguns dão o nome desse efeito, desse mecanismo de ter glicose alta ao amanhecer, é justamente disso, de fenômeno do alvorecer, que é um mecanismo natural do nosso corpo. E se você é diabético, uma forma natural, melhor de controlar isso, é passar a entender exatamente o mecanismo do diabetes. O que faz uma pessoa ter diabetes. Por que que o diabetes gosta de morar aí no seu corpo? Qual é a razão? Existe aí um terreno fértil no seu corpo que faz com que o diabetes goste, se sinta confortável de morar aí. E eu explico isso nessa minha série de 7 vídeos, mas eu vou te dar aqui uma noção geral. O fato é que o diabetes gosta de um corpo onde tenha muita glicose entrando todo o tempo. Então, se a pessoa tem o hábito de comer muitos carboidratos, porque carboidratos, em essência, todos eles vão se transformar em glicose. Então, se é aquela pessoa que come muitos e muitos alimentos ao longo da vida e esses alimentos se transformam em glicose, o diabetes diz assim, beleza, gostei de você, vou morar aqui. Então, quanto mais carboidratos, pães, bolachas, biscoitos, amidos, tudo isso. E aqui a dica, nem tudo que vira açúcar no sangue, por assim dizer, que sobem a sua glicemia, a sua hemoglobina glicada, tem o sabor doce. A maioria, inclusive, não tem o sabor doce.
Tanto é que daqui a pouquinho eu vou falar para você de um alimento que não tem o sabor doce e sobe o açúcar no sangue até mais que o próprio açúcar de mesa. Outra coisa que você precisa entender é que o nosso fígado, mesmo que você não tenha comido nada, talvez não tenha nem jantado, o nosso fígado tem uma reserva de glicose. De onde? Ué, dos alimentos que você comeu. E de onde mais? O fígado, ele consegue processar, transformar em energia, transformar em glicose os alimentos que a gente come. E ele tem um estoque. E esse estoque, ao amanhecer, mesmo que você esteja com a barriga vazia, o fígado jorra esse estoque de glicose no seu corpo e aí a sua glicose ela tende a subir. Tanto é que eu já fiz aqui alguns testes, né, que são testes que, enfim, só se prestam para mostrar algumas coisas importantes para quem me segue. Eu acordei em jejum, por exemplo, e aí eu fiz 40 flexões. E depois de fazer 40 flexões, eu fui medir a minha glicose. Ou seja, será que vai baixar a glicose? Não, a glicose subiu. Por quê? O meu organismo percebeu que eu estava precisando de mais glicose nos músculos, em tese, tá bom? E aí o que acontece? O meu fígado foi lá e jorrou glicose para alimentar os meus músculos que estavam precisando de energia. E eu não tinha comido nada, eu acordei em jejum. Bom, você pode ver esse vídeo completo nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Tá, e agora você quer saber qual é o alimento que sobe mais a glicose do que o açúcar de mesa. Bom, eu já falei desses alimentos aqui, inclusive vou deixar um vídeo aqui em cima para você ver que eu falo de 3 alimentos que explodem a sua glicemia. E um desses alimentos é o trigo. Sim, o trigo pode subir mais a sua glicemia do que o próprio açúcar. Se você comer uma colher de açúcar de mesa e uma colher de trigo, se você conseguir, lógico, você vai perceber que o trigo ele vai subir mais a sua glicemia do que o próprio açúcar de mesa. E a gente tem aquela ideia, né? Ah, se é doce vai subir o açúcar no sangue. E não é assim. Tanto é que o arroz também pode ter esse efeito. Ele sobe bastante a sua glicemia, o açúcar no sangue. Na verdade, tudo que tem amido, no final das contas, vai virar glicose, vai virar açúcar no sangue, vai alterar a sua glicemia. Bom, nesse vídeo você entendeu por que você pode acordar às vezes com a glicose alta, alterada, especialmente se você é diabético e você tem essa dificuldade de lidar com a glicose, que é algo inerente, né, para quem tem diabetes. Mas você compreendeu também que se você mudar hábitos e passar a ingerir menos alimentos que contenham glicose ao longo do dia, você vai fazer com que esse fenômeno aconteça em uma menor quantidade de vezes e vai ajudar muito a controlar o seu diabetes. E se você tem diabetes tipo 1, isso ajuda a reduzir a quantidade de insulina que você necessita diariamente. Outra coisa que pode acontecer, e eu não devo deixar de falar isso para você, é que se você não dorme direito, se você tem insônia, né? O que vai acontecer? O seu cortisol naturalmente aumenta. Então, se você tem insônia, a tendência é que o seu cortisol aumente e a sua glicose aumente. Então, uma noite mal dormida vai aumentar sim a sua glicose ao acordar. E quando a sua glicose fica alta, a sua vontade é de comer doce, de comer coisa, né, que vai saciar aquilo, porque o corpo está entendendo que você está em risco, está em perigo e você precisa de energia rápida para lidar com aquela situação. Gostou das dicas? Inscreva-se no canal para aprender mais e reverter, quem sabe, o seu diabetes e várias outras doenças. Essas doenças têm o mesmo caldo, como eu sempre digo aqui, tem o mesmo caldo. Esteatose hepática, pressão alta, gota, muitas vezes artrite, artrose, doenças do coração, o próprio diabetes é tudo o mesmo caldo. Da forma como você trata você consegue muitas vezes reverter todas essas doenças. Aqui embaixo tem vários links para você clicar, tá bom? São links interessantes que vão ajudar você nesse processo de cuidado com a sua saúde, de reversão de doenças. Até o nosso próximo vídeo.